E como é que a gente implementa uma thread em Java? Muito simples. O jeito mais simples de você fazer uma thread é estendendo, criando uma classe em Java e fazendo com que essa sua classe estenda a classe thread. Simples, só isso. Dessa forma, você já está criando uma thread e já consegue executar essa thread em modo de multiprogramação, modo multithread, né? Onde você pode ter várias threads executando dentro do seu programa. Fazer o extends é o primeiro passo. O que você precisa também é implementar, sobrescrever, né, esse método run. Esse método run, encarem esse método run como sendo, digamos assim, o método main da sua thread, certo? É o método principal, é o método que você que vai ser executado dessa thread sempre que você startar ela, sempre que você, no seu programa, disser, ó, roda essa thread agora, né? Então, para criar uma thread, o jeito mais simples, criar uma subclasse thread, implementar o método main com a lógica de execução. Como é que você cria agora essas threads? Uma vez implementar a classe é uma coisa, depois, no seu programa principal, você tem que criar e ativar, colocar essas threads para executar, certo? Como você faz? Assim como você cria objetos. Vejam só, nesse programa, eu estou criando dois objetos daquela classe meu thread que estava no slide anterior. Estou criando aqui o meu thread T1, T1 igual a new meu thread, certo? Isso aqui é para criar o objeto thread. E para rodar aquela thread, para colocar aquela thread para executar, propriamente dito, existe o método start, que você chama no objeto. Vejam só que interessante. Na implementação, a gente teve que implementar um método run. Mas na execução, nós não chamamos o método run aqui. A gente não faz t1.run. Você até pode fazer isso aqui, não vai dar erro de compilação se você fizer. Mas você tem que chamar o start, porque é no start que o Java prepara toda aquela infraestrutura, de threads para fazer o escalonamento, certo? Para que elas possam competir pelo uso da CPU. Então, para que você execute uma thread, tem que ser sempre pelo start. Aqui eu estou criando a próxima, ó, T2, nova thread, e estou dando start nela. E aí, estou botando um print aqui, processo finalizado, certo? Para a gente ver como que desenvolve a execução aqui. Agora eu vou querer mostrar para vocês isso aqui funcionando. E para que que vocês não percam tempo implementando, eu disponibilizei lá no Moodle um projetinho Eclipse chamado Hello Thread. Ah, mas eu não tenho Eclipse na minha máquina. Bom, você pode tentar importar esse projeto na IDE que você tem disponível aí. Ou só acompanhar a execução aqui, que eu vou fazer a execução e vou ir comentando com vocês o que está acontecendo. Aí está, vejam só, é um projeto Eclipse simplesinho, né, que tem aquela classe meu thread, que eu mostrei para vocês, com o método run, que extends thread, e tem aqui a classe processo, que tem o método main, que cria os dois objetos thread aqui, T1 e o T2, certo? Como que eu faço para executar isso aqui? Posso executar isso aqui por dentro do próprio Eclipse, aqui ou da IDE que você está usando, né? Vou clicar aqui com o botão direito em cima do processo e vou escolher aqui, no meu caso, Run as Java Application. E ele vai rodar diretamente aqui na própria IDE, certo? Olha que interessante. Ele mostra para nós, olha a sequência que ele printou, né? No caso aqui a gente tem uma ideia do que está acontecendo. Ele mostra para nós aqui processo que cria threads, criou aí olha só, processo que cria threads e já mostrou esse processo finalizado. Isso significa o quê? Uma vez que você dá start na thread,
o método start, ele dispara a thread cria um novo fluxo de execução para ela, e o seu programa fica liberado para continuar. E aí ele continua e cria a segunda thread. Dispara a segunda thread, e aí ele fica liberado para continuar. E aí ele chega no final, antes que as duas threads propriamente ditas executaram, chegaram no final. Era isso que eu queria dizer com aquele exercício que eu propus, que era de colocar um breakpoint. Vou colocar um breakpoint aqui dentro do meu método run, da classe meuthread, só para que vocês vejam o que vai acontecer. E agora eu vou executar esse método, esse processo aqui, no modo de depuração. Estou executando aqui no modo de depuração. Então ele entrou aqui no depurador do Eclipse, e olha que interessante. Observem aqui, nessa janela do depurador, onde nós temos aqui todas as threads que estão executando. Observe que tem duas threads suspensas aqui no método run. Tem essa primeira aqui e essa segunda aqui. Ó. São as duas threads que foram criadas aqui no nosso processo, foram disparadas, e que estão paradas aqui no meu breakpoint. Vejam só que interessante, enquanto isso, ó, o meu processo, o meu método main, chegou no final, foi até o fim. E olha que cada uma dessas threads está parada aqui, e cada uma das threads é um fluxo independente de execução que tem as suas próprias variáveis, sua própria pilha de execução aqui. Eu posso vir aqui, nessa thread, e mandar ela continuar a execução. Vou dar um resume nela aqui. Né? Aí ela Vou dar um resume nessa segunda, que talvez tenha sido a segunda criada. Vou dar um resume, resumiu a execução, ela foi até o fim, terminou aquela thread. Enquanto isso, tem uma outra thread aqui parada, pendente. Vou dar um resume nela, foi até o fim, executou. Perceberam? Cada thread, como apareceu aqui no inspetor aqui do debugger, cada thread era um fluxo de execução independente dentro do meu programa. Perceba o potencial disso, né? Você, dentro do seu programa, pode criar diversas threads agora para dividir a carga de processamento em diversos cores que você tem disponível no seu processador. Pode criar, sei lá, 4, 8, 10 threads, e o sistema operacional vai escalonar elas, vai alocar elas, vai dividir o tempo dos seus cores para essas threads ali. E aí você vai conseguir, possivelmente, dependendo da tarefa, né, melhorar um pouco a performance do seu sistema.